E aí, galera, bom falar com vocês. Então, hoje, indo direto ao ponto, porque o assunto é extenso e é um assunto que eu nunca tratei com vocês e é um assunto que faz muito parte da nossa vida, né? Falar de amizade, né? Quem não tem um amigo? Tem gente que não tem um amigo. Mas hoje eu quero falar para aqueles que têm amigos, que tipo de amigo que você tem, que tipo de amigo você é e como que esses amigos podem ser na nossa vida. É interessante, né? A palavra amigo, desde muito pequeno, nós a trazemos no nosso diálogo, na nossa conversa. Aquelas pessoas mais próximas, nós nos acostumamos a chamá-las de amigo, mas hoje eu queria identificar aqui alguns tipos de amigos, né? E é uma coisa estudada mesmo. Então, o primeiro tipo de amigo que eu quero colocar para nós essa noite, né, nesse momento, são os seguintes: os amigos históricos, né, são aqueles que permanecem na nossa vida e que talvez nós conhecemos quase desde sempre. Né? Às vezes um colega que entrou com você na sala de aula, depois vocês continuaram tendo algum tipo de contato e mesmo que não se encontre sempre, tem algo que vincula vocês, que são as experiências que vocês viveram juntos. Isso é muito interessante. Inclusive, nas pessoas um pouco mais idosas, um momento muito marcante na vida dessas pessoas é quando aquelas pessoas que elas conhecem começam a não estar mais no meio delas, né? Elas começam a não estar mais presentes. Então, de repente, a pessoa vai começando a dizer o seguinte: olha, da minha geração está sobrando só eu, da minha época só está sobrando eu. Então, são amigos que fazem parte da nossa história e eles nos dão uma certa identidade. Porque aí eu estudei naquela escola, naquela época nós viajamos juntos, naquela época nós frequentávamos aquela mesma lanchonete. Então esses são os chamados amigos históricos, amigos que fazem parte da nossa história, amigos que nos ajudaram de alguma forma a construir a nossa história. Aí, um segundo tipo de amigo são os nossos amigos de encruzilhada, né? Pessoas que nós trazemos na nossa vida e que muitas vezes é aquele conselheiro, aquela conselheira, é aquela pessoa que sabe como chegar até meu coração, aquela pessoa que sabe chegar até mim e ao mesmo tempo eu posso ser esse amigo de encruzilhada de alguém. É aquele amigo que às vezes eu me identifico com ele no trabalho, me identifico com ele em algum outro local, né? Às vezes uma pessoa que você conheceu no futebol, conheceu durante uma reunião, durante uma visita na casa de um amigo, de uma amiga, você conheceu ali uma terceira pessoa e ali você cria um vínculo com essa pessoa, né? Alguém que quando você está com um problema difícil, você tem essa afinidade de ir lá para perguntar alguma coisa, para trocar uma ideia. E é interessante porque dependendo do problema que nós estamos, você não quer uma pessoa do seu círculo interno. Você não quer discutir aquilo com pessoas que você convive todo dia. Você quer discutir com uma pessoa que você confia, uma pessoa que você não convive toda hora, mas que você acredita que vai te dar uma orientação que é boa. Então esse é um amigo de encruzilhada. Pessoas que nós encontramos pela vida, não é necessariamente pessoas que cresceram conosco, mas que nós nos identificamos com essa pessoa. E isso é extremamente valoroso. Pessoas que você não vê sempre, mas que quando você precisa, ela está ali presente. Uma fala, né? Como eu estou acompanhando aqui um estudo, o autor escolheu assim, ó, amigos de conveniência. Né? O que é amigo de conveniência? É aquele amigo que existe uma relação e que não é uma relação de amizade clássica. Né? Você não frequenta tanto a casa dele, talvez você nunca vá à casa dele, mas quando alguém te fala assim, eu queria um médico que tivesse tal perfil, você fala, vai no fulano, é meu amigo.
né? Mas não é seu amigo porque frequenta a sua casa, porque vocês foram para a praia juntos. É amigo porque você se identificou com ele naquilo que ele faz. Ao mesmo tempo, ele se identificou com você e vocês criaram um vínculo ali, onde você é um cliente e ele é a pessoa que está te prestando um serviço. Isso vale também no sentido em que esse tipo de amizade, ela vai se fortalecendo com o tempo. É interessante, né? Pode até ser que esse amigo de conveniência se torne um amigo de convivência, tá? Mas só para entender como é que isso é interessante. Pode ser um farmacêutico, pode ser um vendedor, né? Eu precisava de tal coisa, não, procura fulano, ele é meu amigo. E aqui abre até um parênteses, né? Talvez você não chame essas pessoas de amigo ou amiga, mas para a gente evitar aqui o conflito, né? Se é colega, se é amigo, é alguém que para aquele problema você confia. Para aquela situação você acha que aquela senhora, que aquele senhor, que aquela moça, aquele cara são as pessoas ideais para ajudar a resolver a questão. Então nós chamamos isso de amigos de conveniência, que com o tempo podem até se tornar amigos de convivência, na verdade. Amigos de diferentes gerações. Isso aqui é muito interessante. É quando nós temos uma amizade que às vezes ela nasce por um vínculo em comum, né? Exemplo, se você pega às vezes o avô que já está com uma certa idade, um neto que é adolescente, e eles têm ali mais do que o vínculo, né, de ser avô e neto, de repente eles têm um vínculo de amizade. Eles conversam sobre as coisas. Mais do que a presença no sentido de ser parente, eles têm interesse um pelo outro. Imagina que você tenha um grupo de pessoas que estão indo para uma pescaria, você tem pessoas que já estão consolidadas, pessoas ali que já são profissionais que têm uma estrutura de vida, e às vezes você tem alguns jovens. E esses jovens, eles começam a criar vínculos com um ou outro mais velho desse grupo, principalmente em busca de aprendizado, né? Toma conselho, né? Quer saber como é que vai resolver aquela situação. Às vezes alguns afilhados em relação ao padrinho, em relação à madrinha, é uma forma de amizade. Ou seja, alguém mais jovem conversando com alguém mais velho. E não é uma coisa onde só o jovem aprende. Pode ser muitas vezes que aquela pessoa mais velha ligue para esse mais jovem para, olha, me ajuda aqui nessa nova rede social. Olha, me dá uma força porque eu mandei essa mensagem e eu queria apagar, não estou sabendo direito. Então, quer dizer, as amizades, e aqui eu estou falando amizade no sentido A maiúsculo, elas se forjam nas mais diversas situações. Nas mais diversas situações, inclusive às vezes situações inusitadas. Não é raro, né, que uma amizade entre um homem e uma mulher depois se torne um casamento. Isso é muito comum, isso é muito tranquilo. Né? Por quê? Porque a amizade ela é um vínculo muito forte. Né? A amizade ela define um pouco de quem nós somos e define também quem nós somos para os outros. Quando você tem alguém que pela vida construiu a ideia de que é uma pessoa leal, que ela é justa, que ela é honrada, as pessoas de um modo geral, elas querem estar mais próximas porque essa pessoa ela é de confiança. Né? E aí aqui eu não vou nem falar, por exemplo, da chamada amizade, aspas, interesseira, porque aí não é amizade. Aí não é nem interesse mútuo, mas é utilizar-se do outro para ter um benefício próprio. E esse não é o caminho, nós não estamos falando disso aqui hoje. E os chamados amigos do coração. O que é esse amigo do coração? É aquele que você pode contar a qualquer hora. É aquela que se der zebra numa coisa, você pode ligar para ele 2 da manhã que ele vai te ajudar. É aquela pessoa que quando parece que tudo desmorona, você vai até essa pessoa e ela consegue te acalmar. Não quer nem dizer que ela vai te dar um conselho ou que ela vai resolver o seu problema, mas aquela pessoa que você desabafa, em que você desaba verdadeiramente e aquela pessoa acolhe o que você está dizendo. Então, é dessa amizade que nós estamos falando aqui. Esse amigo, essa amiga que te escuta, que não precisa te julgar,
E dependendo do tanto que ela vai te conhecer, ela vai, na verdade, não é te julgar, ela vai te jogar a real. Fulana, acorda, larga de ser trouxa, né? Isso aí não serve para você. O fulano, ó, cria brio, né? Cria vergonha na sua cara, não faz isso, você tem que fazer tal coisa. Vai depender do grau de intimidade, vai depender a maneira como vocês se relacionam, mas um ponto é fato. Você pode confiar nessa pessoa. Então é isso. Quando a gente fala de amizade, e talvez a gente tenha outros tantos jeitos de identificar o que é um amigo, mas uma dica eu te dou, e fica aí para você pensar, né? Você é um bom amigo? Você é uma boa amiga? Você é leal? Você é verdadeira? Pensa nisso. E para você que tem dificuldade em ter amigos e amigas, saiba que isso é muito mais comum do que você imagina. Porque aquela velha máxima, ela é verdadeira, viu? Em muitas situações, antes só que mal acompanhado. Abraço, fica com Deus e até a próxima. Pense nisso. Fui!